amigas e meus amigos. Alegrias! Em 1918, exatamente há 101 anos atrás, a revolucionária Rosa Luxemburgo proclamou a frase socialismo ou barbárie. Eu não sei exatamente se o socialismo é a solução contra a barbárie. Até porque todos os regimes socialistas de que eu tive notícia até hoje se estabeleceram em sociedades não industrializadas, não desenvolvidas, em algumas delas até sem energia elétrica em todo o país. O caso de Angola, Moçambique, a própria Venezuela, a Rússia de 1917, a pequena Cuba, sabotada por 60 anos de bloqueio comercial. Então todas as experiências socialistas que eu conheço até hoje, se não tem barbárie, tem ditadura, e não alcançam exatamente o objetivo final do socialismo, que deve ser a libertação do homem, de toda a potencialidade do humanismo. Mas nem por isso o socialismo deixa de estar sendo colocado na ordem do dia, o socialismo como o bem-estar da humanidade. Resta a China, a experiência socialista da China, que parece caminhar bem, juntando um regime e duas economias, compreendendo que sem um desenvolvimento industrial, sem uma sociedade de consumo, sem um bem-estar coletivo, o socialismo é apenas uma ditadura do Estado. Mas este não é o foco deste vídeo e desta publicação com vocês. O foco é a barbárie, muito mais do que o socialismo. E a barbárie vem exatamente com o capitalismo. Quando boa parte do nosso povo opta por eleger um cidadão primário, autoritário, cercado de gente mais medíocre ainda, como governante da nação, me parece que faz no desespero de achar que podemos voltar a um Brasil maravilhoso, a um Brasil de 50 anos atrás, a um Brasil onde você podia dormir de portas abertas, botar cadeiras na varanda, na calçada, conversar com os vizinhos, a um Brasil onde você podia ir à escola desarmado, a um Brasil onde tudo era muito ingênuo e moralista. Acorda, Alice, acorda. Em lugar nenhum mais do mundo isto pode acontecer. O mundo mudou. E mudou para pior, mudou para a barbárie. Quando eu vejo a notícia de 50 mortos numa mesquita na Nova Zelândia, de 10 mortos numa escola em São Paulo, e em todas as barbáries que ocorrem no mundo, a guerra da Síria, o Afeganistão, a fome na África, a própria miséria e violência e desintegração moral dos Estados Unidos e do Brasil. Por que a gente põe a culpa toda no PT? O PT, o Lula destruiu o Brasil? Não, para pensar. Muito antes de Lula, muito antes de Fernando Henrique, já havia favelas em todas as cidades, todas as capitais brasileiras. O Rio já era cercado de favelas. Se não tivessem posto fogo na favela do Pinto, na Lagoa Rodrigo de Freitas, nós teríamos uma favela dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro. E o raciocínio de certa classe média é: a favela só faz enfeiar a cidade. Se tirasse a favela dali, ficava lindo o Rio de Janeiro. É o raciocínio mais primário, o raciocínio de: eu quero viver num mundo cor-de-rosa, no mundo da Alice. Esse mundo nunca existiu e agora tem cada vez menos probabilidade de existir. Favelas sempre existiram, crimes organizados sempre existiram. Haja vista Chicago, 1920, haja vista o México, a Indonésia, todos os países, haja vista inclusive o próprio Brasil. Crimes, barbáries. Não foi o PT que trouxe um monte de desempregados para o meio da rua. Mendigos sempre existiram. Eu me lembro que em 1970 eu cheguei na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e achei interessantíssimo. Só tinham 2 mendigos na cidade, um casal. Um senhor e uma senhora eram os mendigos oficiais de Joinville. Eles traziam no peito uma plaquinha, mendigo número 1, mendigo número 2. A cidade só admitia 2 mendigos oficiais. O resto, quando tinha mendigo, eles pegavam e jogavam nas cidades próximas, o que criava um problema de vizinhança muito grande. Então já haviam mendigos pelas ruas, e muitos mendigos. Assaltantes, crimes bárbaros,
desemprego, fim da família, sexualidade, devassidão dos costumes. Para aqueles que são homofóbicos, o que era o baile dos enxutos no Teatro São José ou no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro? Então, acorda, Alice. Isso não foi o PT que inventou. São 500 anos de merda neste país. E são milhares de anos de merda no mundo. Mas agora muito mais aguçada. Porque a capitalização, a globalização do capital, a exacerbação da sociedade de consumo, o apelo desvairado em todas as publicidades para que você compre, para que você cuide de si, para que você só coma alimentos bons, para você viver mais, para você desfrutar. Desfrutar o quê? Assassinatos, assaltos, roubos, sem poder sair na rua. Mas esse apelo é muito forte, o que torna todos nós individualistas, cada um pensando em si, achando que, voltando-se para dentro de si, vai descobrir um mundo lindo, cor-de-rosa, maravilhoso. Ninguém escapa da foice do capitalismo. É a morte. Outros, repetindo literatura de Tolstói, Dostoiévski, voltam-se para dentro de si como se a revolução é interior, é a mudança de cada um de nós. E aí caem em metafísicas, caem em situações que competem a cada um individualmente, mas não é uma solução social. Você entrar em meditação, êxtase, você seguir gurus que depois se revelam estupradores, não é uma solução social. Eles se revelam estupradores exatamente por causa da barbárie que vive o mundo. Outros se voltam para Jesus, só Jesus na causa, Jesus. Jesus não resolve nada. O capitalismo é demoníaco. O capitalismo oferece tudo o que o demônio deseja oferecer a cada um de nós. Os desejos da carne, o consumo, para quem pode, o resto que se dane. Foi o PT, por acaso, ou a esquerda, que criou os cracudos? Quando você passa numa comunidade de crack, você vê aquelas pessoas vivendo na lama, nas fezes, nas cinzas, no lixo. Normalmente, aquilo é a antessala do inferno, e elas não têm consciência disso. E nós também não temos consciência, achamos que aquilo é uma decadência da sociedade, mas não é decadência por causa do sistema. É porque é assim, é porque elas não conhecem Jesus, talvez. E aí começam os malucos a ver Jesus na goiabeira. Jesus falou comigo isso assim, Deus falou comigo. Como se isto fosse a solução. Acorda, Alice. A barbárie está instalada e crescendo cada vez mais, em maior quantidade, já ninguém mais se importa. Só diz, que horror, né? Não posso sair na rua, está terrível, o mundo está cada vez pior. E não percebe que isto é fruto exatamente de uma exploração violenta do homem pelo homem, da desagregação dos valores humanistas, do lucro e da ganância acima de tudo, onde meia dúzia de pessoas concentram mais da metade da riqueza do mundo, onde a fome graça na África em condições jamais vistas, onde a América Latina é a latrina do que resta de um poder imperial cada vez mais destruído. Socialismo ou barbárie, disse Rosa Luxemburgo há 101 anos. E a barbárie vem vencendo. A barbárie vem tomando conta. Eu não sei se teremos solução. Houve um dia, na fantasia de muitas Alices, que o mundo era cor-de-rosa, que todo mundo era bom, que bastava orar, bastava cumprimentar seu vizinho, bastava viver em paz com o próximo, que tudo se resolvia. Não é mais assim. Você está num shopping, chega um sujeito com uma metralhadora e mata todo mundo. Eu gosto da frase, quem toma a sua casa não é o comunismo, é o banco. É o juro absurdo que é cobrado sobre qualquer empréstimo, sobre qualquer hipoteca. É um sistema frio, cruel, onde cada um procura salvar a sua pele. Mas não imagina que individualmente não salva nada, porque está no mesmo turbilhão, no mesmo furacão anti-humano que nós viemos vivendo e que cada vez se acirra mais e mais. O que existe hoje na Venezuela, aqui no nosso quintal, é barbárie. Pura barbárie. A matança de líderes agrícolas no Brasil, a matança de líderes populares, é barbárie.
A matança indiscriminada de crianças em escolas. A falta de respeito com os idosos, com as crianças, por mais leis que vão sendo criadas, não impedem a barbárie de estar instalada. O demônio, meus irmãos queridos evangélicos, é o pai da mentira. Ele veio para matar, para destruir e para roubar. E isto é exatamente a imagem do capitalismo. O capitalismo só existe para matar, para destruir e para roubar. Neste momento ele quer roubar o nosso nióbio. Neste momento ele quer roubar a nossa Amazônia. Neste momento ele quer roubar o nosso pré-sal. Neste momento ele deseja a barbárie. Um presidente, um diretor do Banco do Brasil diz que o problema são as crianças pobres. Não, o problema é a pobreza das crianças que tem que ser resolvida. O problema do Brasil não são as crianças pobres. Quando um ministro da falta de educação diz que para que pobre quer universidade? Vai fazer escola técnica? Está reduzindo os pobres à barbárie. É tão claro, é tão na cara da gente. Então até você que vai entrar aqui para me esculachar, para me ofender, para falar bobagem, você é aquele que acredita que o mundo pode ser cor-de-rosa. Eu no outro dia entrei numa estúpida uma estúpida página do Facebook de uma pessoa que eu conheci, e ela tinha uma foto de Bolsonaro e Moro de mãos dadas, levantadas, e ela escreveu embaixo: eu amo esses dois, vamos lá, vamos mudar o Brasil. Mudar aonde? É impossível. Não é da vontade humana, é economia, seu burro, é economia. É o que acontece com a economia. Alice, acorda. Eu não estou neste momento pregando o socialismo, mas eu estou dizendo a vocês que prestem atenção no capitalismo. Preste atenção no que o capitalismo faz com aquelas dezenas, centenas de vendedores de bala, biscoito e guloseima que entram nos trens, nos ônibus, todos desempregados, todos em idade viril, 20, 30 anos de idade, desempregados. Quem os desempregou? Quem vive às custas desse exército de reserva para o trabalho? Por que as mulheres ganham salários menores do que os homens? Porque Deus mandou? Porque o PT ou os comunistas fizeram isso? Isso vem de longas décadas. De muitas décadas. Quantos crimes aconteceram? Quantos homicídios? Quantas Marielles morreram e foram acobertadas, silenciadas pelos cúmplices, tanto da mídia, quanto da justiça, quanto de outros setores institucionais, que preferem abafa o caso, abafa o caso. A barbárie é muito maior do que a gente pensa. Quando um motorista de ônibus para o ônibus e ajuda um idoso a subir no ônibus, você fica espantado, o que deveria de ser normal. Você fica espantado, porque ele está enfrentando a barbárie. Porque o mais normal que se vê é o ônibus passar direto, se o idoso ficar na frente, passa por cima do idoso. Não sonhe, Alice. Não há solução e vai piorar. Vai piorar, destruindo a educação, a saúde pública, entregando a segurança na mão de policiais corruptos e milicianos, entregando as nossas riquezas. Vai transformar o Brasil num pedaço de terra com um amontoado de gente. A barbárie vai ser pior. Está ali a Argentina, que teve a mesma política econômica que hoje nós pregamos para o Brasil. A Argentina em decadência total do governo Macri. Mas o culpado não é o Macri, é o sistema. É o sistema capitalista de lucro, ganância, demoníaco, que solicita os mais perversos instintos de cada ser humano, que solicita os desejos mais recônditos que têm que ser resolvidos, que têm que ser atendidos. É como se não houvesse limite entre desejo e vontade. Eu desejo, logo eu posso fazer. Então não há limite, faz qualquer coisa. E a gente ainda se escandaliza e vota desesperadamente no que pode ser uma solução de fazer o Brasil voltar a 50 anos atrás, quando tudo era perfeito. Mentira, nunca foi perfeito. Sempre teve favela, sempre teve pobre, desempregado, miséria, fome, epidemias. Sempre teve tudo isso. Agora em maior escala.
Porque agora o imperialismo, agora o sistema global de capitalismo, toma conta de tudo, até dos governos. Quem manda hoje são as corporações. Os governos são apenas pequenos comitês para gerir as disputas e os campos, dividir os campos onde as corporações devem atuar. Não é necessário fábrica de armas, ter medo de armas para as pessoas se matarem umas das outras. Elas se matam de qualquer jeito. O deputado tem razão, mata com pedra, mata com estrangulamento, mata com faca, mata com porrada, mata jogando em cima do prédio. As pessoas se matam umas às outras diariamente. É um quadro de loucura total, de psicopatia total. E a culpa não é de fulano, beltrano, cicrano, deixa ou daquele governante. A responsabilidade, a origem disto, é de um sistema econômico perverso, que veda seu acesso à saúde, que veda o seu acesso à casa própria, que veda o seu acesso à educação, que veda o seu acesso à pacificação, que veda o seu acesso a viver em paz com o seu vizinho e com o teu próximo. É por isso que hoje eu relembro a frase de Rosa Luxemburgo: socialismo ou barbárie? E eu acredito que a barbárie está vencendo. Acorda, Alice!